A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? De sábado, né, meus irmãos? Ontem, infelizmente, eu não consegui estar aí fazendo vídeo, né, meus irmãos? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Amém, meus irmãos? Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso, né? Meus irmãos, Deus, Ele fala nesta manhã que para tudo neste mundo há um tempo, né? Há um tempo para acontecer na minha e na sua vida. Amém? E quando Deus, Ele nos promete algo, ali se inicia, né? Um tratamento. Amém, meus irmãos? Aonde nós vamos no deserto e temos que aprender a ter paciência, temos que aprender a esperar confiantemente pelo Senhor, e Ele vai nos moldando, né? Principalmente a ter paciência, de saber esperar o tempo dele chegar na nossa vida. Amém? E nós vamos ver aqui, né, lá em João, capítulo 11, né? Capítulo 11, versículo 39 e 40, né? Aqui é um versículo muito lido, né? Todos sabem, né? Que é, é, o, é a palavra, né? Onde fala da história de Lázaro, né, meus irmãos? Que Lázaro morreu, né? Melhor amigo de Jesus, né? Ele faleceu, mas Jesus veio para ressuscitá-lo, amém? Então, se nós pegar aí desde o começo do versículo, lá no João capítulo 11, versículo 1 em diante, amém? Nós vamos ver que mandaram, né? Pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, né? Lá no versículo 3: Senhor, este está enfermo aquele que amas. Então, quer dizer, todos sabiam que Jesus tinha um apreço por Lázaro, Marta e Maria. Amém, meus irmãos? Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus, Marta e sua irmã e Lázaro. Amém, meus irmãos? Então aqui Jesus amava eles, né? Não só eles, como todos nós, né, meus irmãos? Mas tinha um apreço, né, diferente por Lázaro, Marta e Maria. Amém? Mas nem por isso, amém, meus irmãos? Ele chegou na hora que eles queriam. Amém? Você está entendendo a mensagem do Espírito Santo? Então, o nosso Deus, ele jamais vai chegar na nossa vida fazer pelas nossas emoções, pelo que nós estamos chorando, triste, não, ele vai fazer sempre no tempo dele. Não adianta nós fazer birra, né, na frente do pai, né, como eu vejo muitas crianças hoje em dia no mercado, deita no chão e faz birra querendo e a mãe falando que não tem dinheiro. Amém, meus irmãos? Não adianta, amém, fazer birra na presença de Deus, achando que Deus vai se comover. Amém? E vai fazer só porque nós estamos ali com birra ou queremos sair da presença dele. Amém, meus irmãos? Então Deus, ele só vai fazer na nossa vida, meu irmão, quando for a hora dele, o tempo dele, amém, do jeito dele. E nós, depois que nós se batizamos, nós temos que saber e aprender, amém, meus irmãos, que nós entregamos nossa vida a Deus. Que tudo vai ser do jeito dele, conforme ele quer. Quando nós vamos orar, o Pai Nosso não é que seja feita a vontade do Pai? Então, nós temos que cumprir, que seja feita a vontade de Deus sobre nossas vidas, e não a nossa vontade.
E tem muitos cristãos que saem da presença de Deus. Por quê? Porque é do tempo da espera. Porque não sabe que a espera está moldando a pessoa. E é isso que nós temos que entender. Enquanto você espera por Deus, amém, meus irmãos, Ele está te moldando. Ele está transformando o seu ser nessa terra. Amém, meus irmãos. Então, o que eu aprendo nessa história de Lázaro? Que Deus, Ele não vai chegar na minha e na sua hora, é sempre na hora e no tempo dele. Amém. Que Ele nos ensina, amém, meus irmãos, que nós, independentemente se chorar ou estiver triste, ou fazer birra na frente dele, Ele sempre vai chegar no tempo dele, Ele não vai fazer só porque nós estamos tristes. E Ele nos ensina aqui a esperar com paciência e crer. Porque se você ver lá em João capítulo 11, versículo 40, você vai ver que, amém, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus, não te disse eu que se creres, verá a glória de Deus? Você está entendendo? Que Deus, ele chegou na hora dele e não de Marta e Maria. Deus, ele não chegou na hora que Lázaro estava enfermo, mas sim quando estava no final da sua vida. Aliás, já tinha passado do final, né? Porque ali tinha um ponto. Lázaro morreu. Acabou. Amém, meus irmãos? Acabou diante dos nossos olhos. Mas Marta e Maria soube esperar com paciência e fé. Amém, meus irmãos? E Deus, ele trouxe a vida de Lázaro. Por quê, meus irmãos? Porque souberam esperar o tempo de Deus. Amém, meus irmãos? Elas tinham fé que Lázaro poderia reviver. Amém, meus irmãos? Elas tinham fé. Então nós precisamos de quê na presença de Deus? De ter fé, saber esperar com paciência. Enquanto nós esperamos o tempo de Deus chegar na nossa vida, nós temos que continuar em frente, orando, louvando, buscando a Deus. E não fazer como muitos, que começam a olhar a caminhada e olha para trás, começa a olhar as tempestades e se afunda. Tem muitos assim, meus irmãos. E Deus nos ensina sobre essa palavra de Lázaro, amém? Que nós temos que ter paciência, porque o tempo e a hora é de Deus, não é no nosso. Amém? Nós aprendemos aqui que nós temos que ter fé, mesmo que os nossos olhos estão enxergando o fim de tudo. Mas nós estamos vivos, então há uma esperança. Amém? E Deus ainda me diz para mim ressaltar, amém, que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Então, o começo de Lázaro aqui com Jesus, amém, meus irmãos, né, neste versículo, foi o quê? O começo de Lázaro, estava enfermo, ele não estava morto. Amém? Então, Lázaro estava doente, amém? Mas chegou o fim. Pela doença, Lázaro morreu. Amém, meus irmãos? Então, Deus ressalta aqui para você, é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Quando você enxergar, amém, na sua frente que é o fim, amém, meus irmãos? Se você ter fé, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o novo de Deus acontecer sobre a sua vida. Porque foi o que aconteceu na vida de Lázaro. Lázaro chegou no fim, morreu. Mas Deus trouxe um novo para ele. Ele ressuscitou. Amém, meus irmãos? Você está vendo que Deus, ele nos ensina na caminhada do deserto. Por isso que é bom nós passar pelo deserto sem murmurar, mas sim louvando, cantando, orando,
amém, buscando a Deus, amém, meus irmãos? Porque quanto mais nós adoramos, mais nós buscamos, mais rápido Deus tira nós do deserto. Porque o povo de Israel era para ficar 40 dias, amém, meus irmãos? Mas pelas desobediências e pelas, amém, murmurações, a incredulidade, amém, as reclamações, Deus, amém, castigou eles e ficaram 40 anos. Amém, meus irmãos? Deus, ele permitiu, né, que o castigo seria dado ali ao povo. Por quê? Por causa da murmuração. Por causa da murmuração, eles, em vez de avançar para frente, eles ficaram paralisados no mesmo lugar. Então não murmura, meu irmão. Não. Dê glória a Deus aí. Ah, mas minha vida está tudo dando errado. Glórias a Deus. Amém? Porque Deus vai chegar no tempo dele, não é no meu, não é no seu. Amém, meus irmãos? E se nós ver a palavra de Deus de Gênesis Apocalipse, amém? Nós só precisamos ter fé e obediência. Amém, meus irmãos? E saber esperar. É duro, né? Para nós, ser humano, esperar, né? Essa palavra chega a dói, né? Esperar em Deus, né? Quanto tempo, né? E parece que não vem. Passa um dia, passa outro dia, puxa, mas tá demorando. Não é que tá demorando, meu irmão. É que você não está pronto para receber aquilo que Deus tem para você. A hora que você estiver pronto, meu irmão, as coisas acontecem no tempo de Deus na sua vida. Amém. Saiba esperar com paciência, como Marta e Maria. Amém. E lembre-se de uma coisa, meu irmão. Deus, ele vai chegar no tempo dele na sua vida. Não vai ser no seu. Então nós temos que aprender a ter paciência e esperar o tempo de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha para fortalecer o canal. Amém. Para que o YouTube venha entender que os vídeos são bons. Amém, meus irmãos. Para que eles venham semear a mais pessoas. Amém. Deixe seu joinha. O YouTube não cobra nada de você. É de graça. Amém, meus irmãos. A palavra de Deus aqui é de graça. Nós não cobramos nada. Amém. Amém, meus irmãos. Deixe seu pedido de oração aí. Eu estou sempre intercedendo pelo povo do canal, amém? E deixe seu pedido de oração que eu vou estar orando, apresentando sua vida, sua casa, sua família a Deus, amém, meus irmãos? Então deixe seu joinha aí, fortalece o canal, amém? E Deus abençoe a todos, que Deus venha nos dar sabedoria, né? E paz, né, meus irmãos? Para que nós venha trilhar o melhor caminho, né? Que é o caminho de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.